Bom, meus queridos, política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer. O que a Bíblia fala sobre as questões políticas? Nós nos propusemos aqui, em 4 encontros, falar sobre temas muito importantes. Primeiro encontro de hoje nós vamos falar o cristão e o voto. Como deve ser a postura do crente diante do voto? Como que o cristão deve lidar com aquele instrumento da democracia chamado voto, que é nos dado a todos através da Constituição Federal. Segundo dia nós vamos falar sobre o cristão e o envolvimento partidário. O cristão pode se envolver com partido? Não pode. Deve, não deve. Tem alguma restrição na Bíblia? Não tem. Nós vamos falar sobre isso no dia 21. No dia 28 nós vamos falar sobre o cristão e a submissão às autoridades constituídas e eleitas. Um final de semana depois disso vai acontecer as eleições e nós teremos novos ou os mesmos governantes eleitos ou reeleitos. E aí, como deve ser a nossa postura diante dos governantes que são constituídos democraticamente no nosso país? E no último dia, no dia 5, que é o dia, eu acho que é dia 6, né? Dia 6 que é domingo, depois a gente conserta ali. No dia 6, que é o dia da eleição, nós vamos falar: Deus governa os governantes e os destinos das nações. Então no dia, é 5 mesmo? Então no dia 5 mesmo, nós vamos conversar sobre Deus governa os governantes e os destinos das nações. Por que eu achei importante nós conversarmos sobre política aqui nesses dias? Primeiro, porque existe uma falácia, existe um engano, existe um pensamento equivocado de que o crente não deve se envolver com questões políticas. A igreja cuida de almas e a política fica para o pessoal do governo e tal. Primeiro que, como eu sempre falo para vocês, não existem almas. Você não sai na rua e você vê almas, você vê pessoas. Então a igreja cuida de pessoas. E cuida de pessoas de forma integral. O ser humano é um só, em todos os seus aspectos, todos os seus âmbitos. Então, a igreja, ela tem que sim se envolver. A igreja tem que sim ter uma postura. A igreja tem que sim ter uma posição. Mas onde que surgiu esse pensamento de que a igreja não deve se envolver com política? Isso surge lá no século XVI, pegadinho ali com a Reforma Protestante, com um grupo chamado de Anabatistas. Tem a foto ali de um dos bispos deles, Cipriano. Os Anabatistas, gente, eles foram um movimento de reação e reagiram achando que a Reforma Protestante não era um movimento legítimo. Então eles começaram a combater todas as questões que foram levantadas pela Reforma. Foi aí que começou o batismo de adultos, porque até então todos os segmentos da Reforma Protestante batizavam crianças e continuam fazendo até hoje. E eles se levantaram contra várias questões, inclusive começaram a dizer que o cristão não deve se envolver com política, que o cristão é um cidadão do reino dos céus e ele não deve se envolver com as questões políticas do mundo. Esse movimento teve prosseguimento, ele continuou. Como muitos acham de forma equivocada, a Igreja Batista não teve início nesse movimento, tá? Apesar de hoje eles não batizarem mais crianças, mas a Igreja Batista também é considerado um movimento reformado. Inclusive daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo de um pastor batista reformado, muito conhecido, escritor. Então, apesar do nome ser muito parecido, não tem a ver. Na verdade, o movimento anabatista hoje é muito enfraquecido no Brasil, mas eles deixaram essa herança de dizer que o crente, o cristão, não deve se envolver com a política. Isso é errado. Errado, mostro para vocês uma das evidências. O historiador oficial da nossa igreja, o reverendo Alderi, ele escreve o seguinte a respeito da posição dos crentes após a Reforma Protestante, como que os crentes eram instruídos
diante de questões como essa. Ele diz assim, teologia protestante calvinista, que é a teologia oficial da nossa igreja, valorizou o indivíduo, colocando em uma relação pessoal com Deus e libertando da dependência eclesiástica, ou seja, hoje você pode se relacionar totalmente com Deus. Você não precisa de um sacerdote para receber a sua confissão, te dar uma penitência e levar a tua penitência a Deus. A reforma protestante acabou com isso, porque, de acordo com as Escrituras, nós temos livre acesso ao Pai. E se nós temos um intercessor, é Jesus Cristo, como diz Paulo a Timóteo. Então, nós fomos libertos da dependência eclesiástica. Hoje nós somos seres livres daquela opressão que existia na Idade Média. Então, na igreja, nessa nova realidade, ele era convocado a colaborar com seus concidadãos na tarefa de governo e administração e exercer o seu direito a voto com um forte senso de responsabilidade. Por isso que a gente vota para presbítero, por isso que a gente vota para diácono. A igreja presbiteriana, ela é dirigida pelo voto. Você elege os seus representantes que formam um conselho e esse colegiado vai dirigir a igreja como um todo. Com forte senso de responsabilidade, fazer a sua parte quando convocado para o serviço público, sendo ainda educado para exercer o direito de supervisão e até mesmo de crítica dos governantes. Essa é a herança da reforma protestante para as nossas igrejas. A responsabilidade, o pronto atendimento quando é chamado a exercer o serviço público e a ação profética de cobrar os governantes, de denunciar o pecado, de apontar o erro quando os nossos governantes estão agindo e vivendo de forma equivocada. Então essa é a herança da igreja presbiteriana, da igreja reformada. E como dica de livro, gente, eu separei um livro para vocês que, na verdade, a ideia surgiu quando eu tive contato com esse livro. É um livro muito bom, acessível, barato. O Wayne Grudem é um dos maiores teólogos vivos da atualidade. Ele tem uma teologia sistemática, ele tem vários livros, é um grande homem de Deus. E se você, é um livro fácil, pequeno, em 2 dias assim você lê tranquilamente. E o Grudem, ele trabalha algumas questões sobre o envolvimento do cristão, lógico que na perspectiva americana, porque ele é americano, mas alguns princípios que nós vamos usar aqui no decorrer das nossas mensagens e alguns princípios que você pode usar na sua vida como um todo. Então, Política segundo a Bíblia do Grudem é uma boa indicação para você que talvez saindo daqui ou saindo desses 4 encontros ainda fique com dúvidas sobre o envolvimento do cristão na política. Leia o livro do Grudem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, meus queridos, afinal de contas, o que é política? O que é política? Quando a gente fala política, a gente fica imaginando, você faz política? Não, eu não faço política. Quem faz política é o pessoal que está lá na Câmara, no Senado. A gente imagina que política é algo que é feito por algumas pessoas. Isso não é verdade. Na raiz da palavra, não sei se você sabe, a palavra política no grego é a mesma palavra, é sinônimo da palavra cidadão do latim. Então, as palavras são sinônimas. Porém, por alguma razão, nós começamos a separar cidadão da palavra político, porque na verdade todos nós aqui fazemos política. Segundo o dicionário Aurélio Online, política é ciência do governo das nações, arte de regular as relações de um Estado com outros Estados, sistema particular de governo, tratado de política, modo de haver-se em assuntos particulares a fim de obter o que se deseja, ou seja, grande capacidade de negociação, esperteza, finura, maquiavelismo. Isso também, quem quer saber um pouco mais, leia O Príncipe de Maquiavel, é um livro muito bom que mostra sobre essas questões também. Cerimônia, cortesia, civilidade, urbanidade. Então tudo isso aí, gente, de acordo com o dicionário Aurélio, é política. Então você pode perceber que todos nós aqui
somos políticos. Certa vez eu ouvi um entrevistado do Jô, governador de um estado do Nordeste, e o Jô perguntou para ele: quanto tempo você é político? Ele falou: não, eu não sou político, eu estou político há tantos anos. Porque ele tinha ideia de que ele era um cidadão, a formação dele era uma outra formação, mas ele estava exercendo um papel de político em tanto tempo. Então, por que, diante desse cenário, por que é que nós devemos votar? Por que é que cada um de nós tem que votar? Vou levantar algumas razões aqui para vocês. Primeira das razões: nós somos obrigados pela nossa Constituição. Se você olhar o artigo 14 da Constituição, lá no inciso 1º, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Se você vai votar nulo, branco, é uma outra questão. Mas o voto é uma obrigação de todo brasileiro. Você, como cristão brasileiro, você é obrigado a votar. Lógico que tem uma exceção ali depois, tal. Para alguns o voto é facultativo, mas na maioria de nós somos obrigados a votar. Como cristão, nós devemos testemunho também do ponto de vista civil. Nós devemos testemunho seguindo as leis e as regras e nos submetendo às autoridades colocadas e constituídas. Quando nós estudarmos sobre Romanos 13, nós vamos falar exatamente sobre isso. Mas uma outra razão que eu gostaria de colocar aqui para vocês é esse vídeo do pastor batista Franklin Ferreira, que é um grande teólogo também da atualidade, um dos preletores da editora Fiel, um grande escritor também, e num vídeo curto ele fala algumas questões do porquê o cristão deve se envolver com política, e aí ele nos dá alguns indicativos do porquê nós devemos votar. Porque o cristão deve ter interesse em política? Primeiro, porque a Bíblia fala muito sobre política. Que a gente mais tem na Bíblia são histórias ligadas a reis, príncipes, campanhas militares. O Antigo Testamento todo carregado dessas histórias. Nós temos conspirações falacianas no Antigo Testamento, nós temos tensões entre a nobreza e o povo do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos um império que reina sobre todo o mundo antigo, nós temos Israel, ou Judá, como uma província desse império. No Novo Testamento registra as tensões entre os habitantes da província e os poderes imperiais. A Bíblia retrata, especialmente no Novo Testamento, coletores de impostos, tropas militares, dinheiro. Então, a Bíblia é dada num contexto eminentemente político. Deus retrata a si mesmo como rei. Ele retrata o seu projeto como um projeto do reino. Isto é, ele com o poder vai implantar uma nova era quando Cristo voltar em glória. Então, toda a Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala bastante dessas tensões políticas. Então, um cristão, especialmente jovem, em um tempo como o nosso, ele precisa ter alguma noção do que a Bíblia fala sobre política. Por exemplo, quando a gente lê em 1 Samuel, quando os representantes das tribos de Israel se dirigem a Samuel e dizem a ele que eles querem um rei de outra nação, e Deus concede esse rei, o que significa isso dentro da teologia bíblica? O que significa Deus conceder um rei que precisa ser ungido pelos representantes das duas tribos, enquanto em outras nações o rei era confundido com o divino? Quer dizer, o jovem cristão precisa ler a Bíblia também por essa ótica, tentando entender o que a Bíblia fala sobre as relações de poder, as relações políticas, no tempo do Antigo e Novo Testamento, e também fazer a transição para o nosso tempo. Por exemplo, é curioso que no século XVI, com a Reforma Protestante,
Os seres humanos não pensaram apenas em questões eclesiásticas, em questões ligadas à salvação da alma. Eles também pensaram na reorganização política. Então, via de regra, tem sido sugerido que grande parte do impulso democrático, especialmente republicano no Ocidente, se deu a partir da tradição da reforma. Por exemplo, os debates ligados ao federalismo e ao constitucionalismo são debates oriundos do campo protestante, homens aí como Johannes Althusius, Samuel Rutherford, entre outros escritores escoceses, holandeses, alemães e franceses, tentando pensar essas questões e tentando relacionar especialmente o Antigo Testamento, a visão pactual do Antigo Testamento, federalista do Antigo Testamento, com as questões bíblicas da atualidade. Quando a gente passa para a Revolução Americana, a primeira grande revolução, uma das grandes revoluções do Ocidente, porque é uma revolução diferente da Revolução Francesa, que é evidentemente iluminista. O que torna a Revolução Americana diferente da Revolução Francesa? É porque aqueles que lideraram a Revolução Americana eram gente ligada às igrejas protestantes, especialmente presbiterianas e congregacionais. Eles trouxeram muita sua pré-compreensão teológica para os debates políticos. É por isso que os estudiosos aí de política notam uma aparente contradição entre a Declaração de Independência Americana e a Constituição Americana. A Declaração de Independência foi preparada por Benjamin Franklin, alguém embebido nos ideais franceses de igualdade, liberdade, fraternidade, os ideais iluministas da Revolução Francesa. Então, ainda que ela fale de Deus no seu preâmbulo, ela é evidentemente iluminista, o que coloca ela numa tensão com a Constituição Americana, que é calcada na teologia, ou numa visão pactual da sociedade, melhor dizendo, uma visão federalista da sociedade, e essas ideias são vindas de um homem chamado John Witherspoon, que era, naquela altura, o reitor do Colégio de Nova Jersey, a futura Universidade de Princeton, presbiteriano, ministro presbiteriano, que trouxe para os debates constitucionais todo o seu plano de fundo presbiteral. O brasileiro olha para o sistema de voto americano, um sistema representativo, e não entende por quê? Porque nós não entendemos esse sistema de governo presbiteral que acabou entrando dentro da estrutura política americana. Então, não só a Bíblia fala de política, mas como os pais fundadores da tradição protestante ouviram muito que a Bíblia fala de política e trouxeram isso para dentro da sua relação com a sociedade. É curioso que muitos pastores presbiterianos e congregacionais serviram as tropas do Exército Continental, o Exército de George Washington, e havia um regimento chamado Regimento Negro, por conta da quantidade de presbíteros e pastores presbíteros e congregacionais que serviram naquele regimento. Então, por causa da toga genuína que era usada nas igrejas americanas da época, aquele foi caracterizado como um regimento negro por causa do grande número de presbiterianos e congregacionais e também batistas serviram naquele regimento. Já no século XX, a gente tem aí uma grande revolução, que é aquela do comunismo na Alemanha, que foi capitaneada por evangélicos, por um homem chamado Christopher Führer. Ele era o pastor da igreja de São Nicolau em Leipzig, e durante 10 anos, mais ou menos, eles gastaram toda a sua feira orando para que Deus derrubasse o comunismo. Na Romênia, se destacou o pastor Laszlo Toks, começou a pregar em Amós, e tratando a questão de justiça social, a necessidade de haver um governo justo em países comunistas onde se faltava pão, se faltava produtos básicos de subsistência. Ele começou a revolução acabou terminando num banho de sangue. Nicolau Ceausescu, talvez o pior dos ditadores socialistas, acabou executado literalmente no paredão. Ironia, ele que mandou tanta gente para o paredão, acabou indo para o paredão. Mas a queda do comunismo na Romênia, o país mais fechado do bloco socialista, se deu a partir da pregação do Laszlo Toks em Timișoara, na Romênia, na fronteira da Romênia com a Hungria. Então, o cristão ele tem que ter envolvimento com a política, ele tem que entender, e a gente pode fazer uma distinção entre uma visão política e uma visão partidária. O cristão pode até ser apartidário, até porque, como o nosso ministro do Supremo Tribunal disse, os nossos partidos do Brasil são de mentirinha. Mas ele tem que estar envolvido com os embates políticos do nosso tempo, ele tem que ter discernimento para entender aquilo que pode ser recebido entre o nosso meio, porque de alguma medida espelha verdades que
Deus trata na Bíblia, e aquilo que é uma tentativa de colocar o Estado a partir do lugar de Deus, tem que ser rejeitado isso como idolatria grosseira. Então o cristão ele precisa estar inteirado do que a Bíblia fala sobre política, e a Bíblia fala bastante sobre a questão política, reis, rainhas, tensões militares, tensões sociais, tensões políticas, e como trazer isso para os debates presentes no nosso país hoje, começo do século XXI. Então, o pastor Franklin coloca em destaque aí algumas questões importantes sobre por que cada um de nós aqui como cristão deve se envolver com política. Depois, quem quiser ouvir um pouco melhor aí o áudio, acessa lá no YouTube, está lá o vídeo dele completo, você pode ouvir, pode baixar, é muito bom. Bom, gente, então diante de todas essas coisas, vamos olhar um dos textos, como o Franklin disse, vários textos das Escrituras falam sobre política. Vamos olhar um deles, que é o salmo que nós abrimos o nosso culto hoje, o salmo de número 146. Vamos ler o salmo de número 146 novamente, mas agora eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, e nós vamos lendo aos pouquinhos e vamos meditando. O salmo de número 146 nos dá alguns indicativos de como o cristão deve se envolver com política, de como deve ser o voto do cristão e qual é a agenda de Deus em relação à política do nosso país. Então o salmo começa dizendo: aleluia, louve a minha alma o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu vivi. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava ouvindo outros pastores, outras pessoas falando a respeito disso, mas logo me veio à mente 2 versículos da palavra de Deus que me fizeram lembrar isso que o salmista está tentando exprimir, está tentando colocar diante de Deus, quando ele diz: louvarei o Senhor por toda a minha vida, enquanto eu viver, será uma constante o louvor e a adoração da minha vida. João Calvino diz que o culto de cada um de nós deve ser 24 horas por dia. Não há culto na igreja, não há culto em casa. Culto é a todo momento que você estiver vivendo, em todos os lugares que você estiver passando, você deve estar cultuando a Deus através das suas atitudes. Mas os 2 versículos que eu pensei foi 1 Coríntios 10, 31 e Colossenses 3, 17. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: fazei tudo para a glória de Deus. E em Colossenses, o apóstolo Paulo diz: tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Portanto, o cristão, quando vai votar, o cristão, quando antigamente colocava a cédula, né? Mas hoje, quando ele for apertar, quando ele for digitar o número dos seus candidatos, ele deve digitar para a glória de Deus. Seu dedo vai pesar um pouco mais a partir dessas eleições. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O seu voto deve redundar glória a Deus. As suas atitudes, de uma maneira geral, tudo que você fizer deve render glória a Deus, inclusive o seu voto. Será que durante todos esses anos nós temos votado, nós temos elegido por essa perspectiva? Será que Deus tem sido glorificado pelo nosso voto? Por isso é tão importante conhecer o candidato. Tem um site lá, Ficha Limpa, tem outro que é Transparência Brasil. Por isso que é tão importante envolvimento. Tenho certeza que se eu pedisse para levantar a mão aqui, qual foi o último deputado federal, estadual, vereador, tenho certeza que vocês vão ter dificuldade. Quantos de nós já não chegou antes da eleição, passou o nome santinho que equivocadamente estava lá, não era para estar, falou assim: isso aqui mesmo, gostei da cara dele, quer comais, quer bebais, eu parafrasearia, quer votais, fazei tudo para a glória de Deus. Outra coisa importante que o salmista coloca no verso 3 e 4, e nos outros ele diz assim:
Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, naquele mesmo dia, e acabam os seus planos. Apesar da nossa responsabilidade, apesar de nós voltarmos para a glória de Deus, você precisa saber que a sua esperança não pode, não deve estar naquele candidato. A sua esperança não deve estar nos príncipes, em meros mortais, porque os seus planos acabam, às vezes em 4 anos, às vezes eles voltam a ser pó. Vocês se lembram que nós tivemos um presidente eleito que nem chegou a exercer, era uma grande esperança da nação. Eu era criança, eu me lembro, todo mundo falava isso. Tancredo Neves morreu, voltou a ser pó. A nossa esperança não deve estar em nossos candidatos, apesar da nossa responsabilidade. A nossa esperança está em Deus. No versículo 5 ele diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Nós somos cidadãos desse mundo, mas somos ainda mais cidadãos do céu, do reino, com responsabilidades aqui nesse mundo. Richard Shaw, um grande teólogo também, dizia assim: as coisas lá no céu já estão resolvidas, agora resta-nos cuidar das coisas aqui do mundo, não no sentido de prosperidade, mas no sentido de responsabilidade que nós temos com esse mundo. Mas nunca colocar o nosso coração e a nossa esperança em homens, príncipes e governantes, mas assim no nosso Deus, o Senhor soberano, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Esse Deus nunca vai te desamparar. Esse Deus governa a tua vida com certo de justiça. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é digno de total confiança. Ele é o nosso Deus. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta agora. Você conhece a agenda política desse Deus? Todo dia no Jornal Nacional nós vemos a agenda dos presidenciáveis, né? A agenda. Você conhece a agenda desse Deus, o soberano da terra, quem nós devemos confiar? O salmista descreve aqui alguns tópicos da agenda do nosso Deus. Ele coloca no versículo 7: Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. Sabe como que Deus defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos? Através de você. Portanto, no dia 5, quando você for votar, e for votar para a glória de Deus, verifique se o candidato que você está apoiando tem compromisso com a causa dos oprimidos, tem compromisso em alimentar os famintos, porque essa é a agenda de Deus, essa é a vontade de Deus. Eu sempre tive um envolvimento com a classe D e a classe E até. Como eu disse para vocês, sempre trabalhei com moradores de rua. Em Campinas, eu morei a vida toda entre 2 comunidades, que lá nós chamamos de favelas. A minha primeira igreja como seminarista, a primeira igreja que eu trabalhei foi num bairro desses carentes, sem nenhuma estrutura, com várias dificuldades. E eu tenho descoberto, eu tenho visto, e quando eu até olho para a minha vida, nós como pessoas um pouco fora dessa realidade, nós não precisamos muito do Estado. A gente paga plano de saúde, paga plano dentário, a gente tem um certo conforto, quase todo mundo anda de carro. Mas eu não sei se você sabe, existem milhares e milhares e milhares de pessoas nesse país que quando almoçam não sabem se vão jantar. Estou falando da África não, estou falando aqui, nesse país, pessoas
que passam fome. Em 2000 eu participei de um projeto missionário no sertão da Paraíba, e nós visitamos uma casa que a pessoa recebeu os missionários, fez comida, ela tinha um saco de arroz para passar o mês, e ela fez a comida para a gente. Quando terminou, a gente perguntou para a pessoa falou assim, não sei o que eu vou comer amanhã, porque toda a comida que eu tinha está aqui, que eu fiz para vocês. 2000, foi em 1960, no ano 2000. Pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. O nosso Deus é o Deus que atende esses oprimidos, que dá alimento aos famintos. Durante muito tempo, a igreja se equivocou com uma teologia chamada de teologia da libertação, achando que a salvação só pertencia aos pobres. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Deus se preocupa com os pobres, e as mãos e os braços de Deus somos nós. São os políticos que nós vamos colocar lá, são aqueles que vão nos representar. A Bíblia continua dizendo que o Senhor liberta os presos. Não sei se você já entrou numa penitenciária, não sei se você já teve alguém preso, não sei se você sabe, sem julgar o mérito da questão, mas a condição subhumana que vivem esses homens. Mas eu não estou falando aqui da gente sair abrindo as portas das cadeias, são todos coitadinhos, vamos todo mundo para a rua, não. O que eu estou falando é da gente ter um certo envolvimento, porque existem pessoas que estão presas, mesmo após cumprirem as suas penas, que continuam presas, sabe por quê? Descaso do Estado. Sabe o que acontece na maioria dos casos? A prisão funciona como uma fábrica de delinquente. O sujeito entra lá como ladrão de galinha, ele sai traficante especializado. Deus se preocupa com isso. A igreja precisa se preocupar com isso. Nós temos alguma coisa a ver com isso. Eles estão presos fisicamente, mas principalmente presos na sua alma, no seu espírito. E só o Evangelho é capaz de libertar. O salmista continua dizendo: olha, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Sabe, meus queridos, esse é um país que não ama o justo. Sabe por que esse país não ama o justo? Porque o justo não dá brecha para as negociatas, porque o justo não dá brecha para os mensalões, porque o justo não dá brecha para o jeitinho brasileiro, para aquele cinquentinha dentro do documento do carro. Eu sou professor de um sargento da Polícia Militar, que está estudando lá com a gente, e esse meu aluno sempre testemunha da dificuldade que é ser um policial honesto. É um contrassenso isso, gente. O cara quer ser honesto, o cara não quer aceitar suborno, o cara quer andar na linha, e ele tem dificuldade porque ele é crente, menino bom. Esse é um país que não ama o justo. Esse é um país que tira vantagem em tudo. Nós somos assim. Mais para frente nós vamos mostrar alguns exemplos de como a corrupção não é um problema do Estado. A corrupção é um problema existencial. O nosso Deus ama o justo. O nosso Deus ama aquele que anda na linha. O nosso Deus ama aquele que permite deixar o carro ser levado se estiver irregular, mas que não suborna, que não aceita suborno, que não sonega imposto, aqueles que dão testemunho, aqueles que são justos. Mas o salmista continua dizendo: olha, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Eu ouvi um pastor pregando sobre esse assunto e ele falou assim: sabe por que Deus protege o estrangeiro? Porque você que já viveu, passou um tempo fora do país, você sabe a dificuldade que é estar fora do país. Você volta a ser como que uma criança, porque você não sabe a quem recorrer quando as coisas acontecem e você está fora.
do seu país. E aí ele conta assim que ele morou nos Estados Unidos na época que ele fez o mestrado, e deu um problema no carro dele. E ele não sabia para quem ligar, porque ele falou assim: lá no Brasil, os mecânicos já me enrolam, imagine aqui, eu não sei nem para quem, não sei nem conversar com o rapaz a respeito da mecânica. Por isso que você vai encontrar, desde os 10 mandamentos, em vários outros locais da Bíblia, a preocupação de Deus com o estrangeiro, com o de fora. Depois, mais para frente, o apóstolo Paulo vai falar: nós somos peregrinos e forasteiros, porque aquele que acolhe o de fora, mesmo sem saber, a Bíblia até fala que às vezes você pode estar recebendo anjos, né? Mesmo sem saber, aquele que acolhe o de fora está sendo Deus, está sendo Jesus, está sendo a mão acolhedora de Deus na vida daquela pessoa. Você não faz ideia das histórias que tem num albergue público, por exemplo, num lugar onde as pessoas são itinerantes. Lá em Campinas chama Samim. As igrejas fazem trabalhos lá de evangelismo. As pessoas estão passando pela cidade, acaba o dinheiro, ou elas estão na Unicamp fazendo tratamento, acaba o dinheiro, elas não têm onde dormir, elas vão para esses sistemas. E aí você vai lá conversar com as pessoas, são histórias e mais histórias de sofrimento, de luta, de batalha, e eles estão lá, numa cidade estranha, sem conhecer as pessoas, sozinhos. Deus sustém também o órfão e a viúva. Interessante que Tiago, ele vai um pouco mais além. Tiago diz: a verdadeira religião é essa, aquele que cuida dos órfãos e das viúvas. Lógico que no contexto bíblico, a viúva era uma pessoa que não tinha mais esperança. Hoje em dia existe pensão do INSS, existe várias maneiras de acolher a viúva, né? Seguro de vida. Mas nessa época, uma viúva, em alguns países do Oriente Médio hoje, as viúvas se suicidam, porque elas passavam a ser totalmente rejeitadas, totalmente excluídas, totalmente oprimidas pela sociedade. Vocês se lembram que certa vez Jesus estava andando e vinha uma viúva carregando o caixão do seu único filho, a viúva de Naim. E é interessante esse texto que a Bíblia diz que uma grande multidão vinha no cortejo fúnebre e uma grande multidão vinha atrás de Jesus. E ali naquele entroncamento, a vida e a morte se cruzam, se batem. E quando Jesus pede para parar aquele cortejo e ele ressuscita aquele menino, Jesus não estava devolvendo tão somente um filho para aquela mulher. Jesus estava devolvendo a dignidade, porque aquele filho único era o único capaz de trabalhar de forma digna e trazer sustento para sua casa. Aquela mulher não recebe tão somente um filho, que já seria maravilhoso ter um filho ressuscitado. Aquela mulher recebe de Jesus dignidade. Nós precisamos cuidar melhor das pessoas da nossa sociedade. Nós precisamos lutar por dignidade às viúvas, por dignidade aos órfãos. Existem milhares e milhares de milhares de crianças em orfanatos sendo abusadas, sendo maltratadas. Essas crianças estão na agenda de Deus. Nós como igreja temos que cuidar dessas crianças. Nós como igreja isso tem que arder no nosso coração. Nós ficamos tão extasiados com outras coisas e perdendo tanto tempo com outros detalhes, que nós nos esquecemos muitas vezes do essencial. Quer ter uma verdadeira religião? Diz Tiago: cuide dos órfãos e das viúvas. Para encerrar, eu gostaria de te desafiar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que isso seja complicado e difícil de entender, Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero te desafiar logo nessa primeira mensagem a criar uma agenda até o dia 5 de outubro. Crie essa agenda.
lógico que é de maneira figurada, né? Não vai comprar uma agenda para fazer isso aqui. Se você é bom de memória, coloca na memória, senão anota no papel. Mas como cristão, quero te desafiar a orar pela situação do nosso país e pedir orientação a Deus acerca do seu voto. Vote para a glória de Deus. Para isso, peça orientação a Deus. Avalie o candidato não pelos possíveis interesses pessoais, mas pela proximidade de suas propostas com a agenda do reino de Deus. Nós temos mania de votar naquele que, fulano de tal que vai defender a minha classe, fulano de tal que vai defender determinado setor. Eu me lembro que eu participei de umas reuniões em Macaé que eu fiquei assim, pastores pedindo para o candidato apoiar, criar um dia, um feriado do dia do crente. O outro queria uma Kombi para a igreja, te apoio, mas você dá uma Kombi para a igreja. Avalie o candidato dentro desse prisma que nós acabamos de conversar aqui nessa noite. Um candidato que vai trabalhar na agenda do reino de Deus. Mas pastor, todo mundo vagabundo, não é? Outra coisa que o brasileiro tem que parar também com esse negócio de generalizar tudo. Fulano de tal vagabundo, todo mundo fala que ele é vagabundo, e ninguém nunca soube de nada. O vagabundo porque ele virou vagabundo. Avalie, pesquise, se envolva, procure saber. Tem gente boa aí, tem gente honesta aí, tem gente com desejo de fazer esse negócio mudar. Pesquise acerca do candidato, seu passado pessoal e parlamentar. Em São Paulo, a gente tinha um candidato, todo mundo falava assim, a máxima do candidato era: ó, esse aí rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, gente, estuda sobre o cara. Então, às vezes o que sai na mídia, que o cara fez tudo errado, mas quando você vai investigar, quando você vai analisar, fala, mas não era nada daquilo que falaram. Porque a mídia é assim, ela joga o escândalo. Quando o negócio, o cara é absolvido na justiça, por exemplo, a mídia bota uma linha lá no jornal, e fala, mas é nada. Então, investigue. Eu não tenho direito, não vou fazer isso, de falar para vocês nenhuma preferência de voto minha. Mas seja responsável, vai lá, vê quem é a pessoa, procura saber o passado dela, o passado, o que ela fez. Entra lá no site Transparência Brasil, tem também o Ficha Limpa, tem lá outros sites de controle de quantas vezes o parlamentar esteve presente, quantos projetos ele fez, quantas coisas. Afinal de contas, por 4 anos ele vai ser o teu representante lá. E a tua família vai ter que sofrer as consequências desse seu voto. Vote como uma expressão de devoção a Deus, engajamento na missão do reino de Deus. Vote para a glória de Deus. Não estou falando para você votar em evangelho, tá? Domingo que vem nós vamos falar sobre isso. E já adianto, não acredito que crente vota em crente. Para mim isso é uma falácia, se eu não me engano, tá? Tem candidato que se diz crente, que não nos representa, não me representa, não representa vocês, eu tenho certeza também. Mas tem muito evangelho bom, assim como tem muito católico, assim como tem muito professor, enfim, vote na pessoa, vote na proposta do partido, vote como um todo, não porque simplesmente a pessoa se diz alguma coisa. Isso é engano, tá? Isso não funciona. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é como o rei Ciro, por exemplo, que era um rei pagão, mas que foi usado para a glória de Deus para libertar o povo. Nabucodonosor, tantos outros governantes, o próprio Faraó, mesmo a contragosto, libertou o povo. Tantos outros governantes que não tinham relação nenhuma com Deus, mas que foram usados para a glória de Deus. E Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele
noite, que essa palavra fale ao seu coração. E você volte para casa meditando, refletindo, pensando naquilo que Deus tem para a sua vida, para o nosso país. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque o Senhor é um Deus que tem uma agenda, e muito obrigado pelo privilégio de poder participar dessa agenda. Senhor, nós queremos votar aqui no dia 5 para a glória do Senhor. Nós queremos votar, assim como nós comemos e nós bebemos para a glória do Senhor, nós queremos votar para a glória do Senhor, com responsabilidade. Por isso nos dá, Senhor, um entendimento do quão sério é essa questão do cristão e o voto, de quanta responsabilidade está sobre nós, porque por alguma razão foi o Senhor quem permitiu e instituiu os nossos governantes assim como estão. Portanto, Pai, o que nós precisamos é discernimento para poder fazer a Tua vontade diante dessas questões. Ilumina a mente de cada irmão aqui, ilumina o coração de cada irmão aqui, que essa palavra fique plantada em nós e que cresçamos no conhecimento de Deus, no conhecimento da Tua palavra e naquilo que a Tua palavra fala a respeito de política, a respeito de voto, a respeito das nossas responsabilidades. Nós te agradecemos por esse momento tão precioso e te louvamos em nome de Jesus. Amém.